Padre Flávio, a gente falava aqui na conclusão do bloco anterior sobre os desafios, né, que o sacerdote enfrenta. Não apenas a quantidade de pessoas que ele precisa atender, mas também tem outros desafios. Tem outros Padre? desafios. A gente poderia pensar assim, Erivan, para ajudar na compreensão. Tem os desafios de ordem eclesial pastoral, os desafios de ordem pessoal, existencial, os desafios econômicos, tanto para a manutenção do próprio indivíduo, como para a manutenção das estruturas, e da formação e distribuição no território. Quando você fala eclesial pastoral, explique melhor, por gentileza. Essa palavra eclesial quer dizer igreja, no sentido da organização visível da igreja, não é? A diocese, o bispo, o pároco, seus auxiliares, os animadores de comunidade. Eclesia quer dizer comunidade convocada pela palavra, não é? Então, igreja enquanto organização visível, não é? Então, temos desafios. O primeiro, Erivan, que eu gostaria de colocar é que os padres, embora tendo aumentado, você recordou que há 40 anos em 75 eram 4 padres, 5 padres para atender toda uma grande região, não é, que compõe a Diocese de Picos, 25 mil quilômetros quadrados. Hoje nós somos 39. Porém, houve um crescimento muito maior da população. Lugares que eram povoados se emanciparam politicamente, então significa que houve um crescimento não apenas das estruturas de serviço e da administração, mas também crescimento de população. A cidade de Picos mesmo já saiu Geminiano, já saiu aqui desse lado Aroeira do Itaim, saiu Paquetá, então saiu Sussuapara. Tudo isso mostra, né, que houve crescimento de população. Isso. Embora cresça o número de ordenações e o número de sacerdotes, nós crescemos em uma medida muito menor do que o crescimento da população. A segunda coisa, Arivan, que eu colocaria como desafio, é na dimensão existencial, pessoal, de relação da própria vida do sacerdote. Hoje nós temos uma grande preocupação com a saúde mental dos padres, mas é porque nós estamos passando por um período de muitos desafios para toda a população. Imagine você que os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que de cada 4 brasileiros, 1 sofre de depressão. Se você tem alguém que você é do ramo das farmácias, isso eu escutei com um proprietário de uma farmácia há poucos dias, que os remédios que mais vendem são aqueles ansiolíticos, não é? Para depressões, antidepressivos, para dormir. Então, isso vem evidenciando, sobretudo nesse tempo de pandemia, que houve uma fragilização da saúde mental da população. Os profissionais dessa área têm cada vez uma demanda muito maior. E, evidentemente, como o sacerdote é um homem do seu tempo, também nós somos vítimas, não é? Desenvolvemos limites psíquicos como as demais pessoas. E um fato que tem chamado a atenção é que muitos padres chegam a cometer suicídio, que é um problema de saúde pública, que nós falamos, mas não estimulamos. Falamos para esclarecer, mostrando que tem saída, não é? De acordo com o Centro de Valorização da Vida, o CCV, que monitora o índice de suicídio no Brasil, foram, no período, não é, dos dois últimos anos, do 2019 até o 2021, se registraram no Brasil cerca de 13.500 casos de suicídio. É muito, não é? Acho que é o Setembro Amarelo, me parece, o mês no qual se fala. Com certeza vamos falar disso. E os dados coligidos e organizados, né, pelas igrejas, pelas organizações dos padres, mostrou que no período de 2018 e 2019 foram 17 padres que se suicidaram no Brasil. Do ano passado e desse ano de 2021 ainda não tive acesso, mas é assustador, não é? Não só para o sacerdote, mas para a população em geral. Então isso mostra que essa fragilização da saúde mental
que agora se verifica na sociedade brasileira, chega também até aquelas categorias que deveriam ser muito motivadas e terem sentido para si e para os outros, porque somos guias, formadores de opinião, mas que muitas vezes não conseguimos superar certos limites da natureza. Ligado a isso, também uma situação que acomete não só os padres, mas sobretudo os professores, é o estresse profissional, chamada síndrome de burnout ou burnout, não sei bem como se pronuncia, não é? Os profissionais da área das ciências mentais, né, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, indicam que 3 entre 5 pessoas que têm assim uma função de destaque na sociedade passam por essa experiência de síndrome de Burnout, que é uma espécie de desmotivação, de cansaço, de ausência de energia para ir adiante, né, na escolha da profissão que você fez para a sua vida. Em termos de estresse profissional, os dados indicam que nós, os padres, temos mais estresse do que os policiais. É porque o padre tem uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente, precisa de formação, precisa do equilíbrio, enfim. Porque para desenvolver essa atividade ministerial, sobretudo, né, Padre Flávio, precisa todo um preparo, né? Sim, sim, com certeza. E o último desafio é ligado àquele, Arivan, tem outros, mas o tempo não nos permite. É ligado à formação. Nosso tempo é complexo. Então, o padre tem que ser uma pessoa do seu tempo. Para responder a essa complexidade que nós estamos vivendo, precisa de uma formação aprimorada. Então, hoje, no mínimo, para se ordenar um sacerdote, precisa de 10 anos de formação. E alguns, como é o meu caso, ainda continua. Depois dos 10 anos, eu ainda estudei mais 7. Então, se juntar a formação básica com a pós-formação, foram 17 anos, mas é porque o tempo pede. Então, para uma atividade pastoral, né, que responda às necessidades do nosso tempo, precisa aprimorar a formação dos sacerdotes. Para atender essa complexidade, né, Padre Flávio? Sem contar que nós estamos num processo de... a própria igreja cunhou uma expressão de nós não estamos vivendo apenas... uma época de mudança, mas uma mudança de época. Mudança, né? De época. Então, para concluir, Ivan, então, celebrar o mês de agosto é celebrar a vida nas suas várias expressões e vocações. Do padre, do pai, vamos falar do pai. Você é pai. Os comerciantes dizem que os pais perdem para as mães, para os namorados e, evidentemente, para Jesus. Não é? Está em 4º lugar no movimento do comércio. Então, o Centro-Sul vai dar destaque aos pais. Então, é o mês da vida, celebrada nas suas diversas expressões. Agradecemos aqui ao Padre Flávio de Souza Santiago a participação desta segunda-feira, como sempre, nos instigando aí a aprofundar, a conhecer mais, para responder melhor também aos apelos do tempo presente. Na próxima segunda-feira estaremos de volta, né, Padre? Vamos falar de pai, viu? De pai.